Saudações, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando a nossa live, nossa já tradicional live aqui no Instagram do nosso amigo Felipe Duque. Vamos entrando aí, tudo certo? Tô no Instagram certo? Tá no do Felipe Duque mesmo, né? Eu acabei de trocar aqui, boa noite, vamos entrando. A gente vai tendo aquela nossa conversinha preliminar aqui enquanto vocês entram, boa noite. E aí, vamos lá. Como é que vocês estão aí? Como é que tá a noite aí de vocês? Como é que estão os estudos? Vamos aí fazendo uma conversinha aqui de 1 minuto, 2, até 5. Enquanto o pessoal entra, professor Leonardo Teles aí, vai estar com a gente lá em João Pessoa. Então vamos entrando aí, pessoal. Vão dizendo o que vocês estão... Podem ir trazendo as dúvidas de vocês, podem ir trazendo as considerações. Alguns já me conhecem, outros não, né? Outros conhecem aí do anúncio dos stories. Eu sou o Felipe Fernandes e hoje a gente vai bater um papo aqui dentro dessa iniciativa do nosso amigo Felipe Duque, que é realmente uma iniciativa louvável, né? Da gente bater um papo para vocês que estão na trajetória dos concursos e como funciona, como a gente se preparou, como é a nossa rotina. E fiquem à vontade aí para eventuais dúvidas que vocês tiverem, vocês tirarem com a gente, tá? Porque eu sei que tem muita coisa aí que passa na cabeça da gente nesse momento, realmente muitas inseguranças, muitas dúvidas, mas a gente, Plavos, boa noite, tudo bom? Plavos, confirma, eu tô no Instagram do Felipe Duque, é porque eu abri aqui depois, agora eu fiquei inseguro de ter aberto no meu, porque eu tava trocando de perfil para entrar no dele, né? Então, vamos lá, deixar o pessoal chegando. E aí, de onde é que vocês são? Vão dizendo de onde vocês são. Porque isso é uma coisa que faz parte da minha história. O local do Brasil. A gente vai chegar aí nas horas de estudo por dia, mas dá uma média de 8 aí. Vamos lá. Vamos enquanto vocês vão entrando. De onde é que vocês estão? Tem gente aqui da Bahia, tem gente do Ceará, tem gente do... Porque vocês não sabem, eu já morei em 8 estados do Brasil. São Paulo é meu 8º estado. Não morei no DF. Morei no Ceará. Eu me considero cearense aí de coração. Apesar de ter nascido em Goiás, em Umas, Goiás. Então já morei no Ceará, Piauí, Rondônia, Tocantins, Goiás, Minas, Bahia e finalmente São Paulo. Então São Paulo é a minha 8ª estadia aqui nesse Brasilzão de meu Deus. Eu fui criado a maior parte do tempo no Ceará, meu pai é cearense. E então me identifico muito com a cultura, né, com o povo, e digo que sou cearense porque realmente lá foram minhas raízes, mas eu nasci em Goiás, fui registrado no Piauí, criado no Ceará, e hoje radicado em São Paulo, essencialmente brasileiro. Então vamos lá, vou começar falando aqui da trajetória, como a gente começou, né, e podem trazer as dúvidas de vocês no decorrer da live, porque pode ser que acabe que o tempo, ele pode acabar ficando aí escasso, então se deixar tudo para o final, a gente pode não conseguir responder tudo. Não, as mudanças não tem nada a ver com cargo público. As mudanças foi porque meu pai é engenheiro, desculpa não ter explicado isso. Meu pai é engenheiro e ele trabalhava com obras, em trechos. Então, onde tinha um trecho de obra, ele ia morar lá e a gente acompanhava a família. Então, a gente morou e em todos esses estados, em cidades pequenas, geral no interior do país, e uma experiência maravilhosa. Então, já fica como janela de vida para quem tiver que morar no interior, pode ser uma coisa muito boa para você, né? Então, vamos lá. Começando aqui de novo, por que eu fiz uma faculdade de Direito? Na verdade, eu fiz a faculdade de Direito porque eu gostava muito de ler e tudo. E aí eu fiquei na dúvida entre fazer Direito e História. Aí meu pai falou, faça Direito mesmo, qualquer coisa, depois você faz História para engrandecimento pessoal. Eu acabei fazendo faculdade de Direito na Universidade Federal do Ceará. E no meio da minha faculdade eu fiz um intercâmbio. Fui para a Alemanha, passei quase um ano lá. E voltei para o Brasil. Quando eu voltei, todos os meus amigos já estavam estagiando, já estavam naquela fase de estágio, né? Todo mundo trabalhando e tal. E eu meio me reabilitando ali, né? no país. Então eu cheguei e fui começar a estagiar. Estagiei em 2 escritórios, então já me perguntam muito aí sobre a questão da atividade jurídica, a importância de quem já advogou, a importância da advocacia. Eu digo que é muito importante. Se você... às vezes tem que dividir o tempo do estudo com o tempo de trabalho, lógico, são tipos e formas de estudar, você vai ter que adaptar, você vai ter que gerenciar seu tempo, mas é possível, e eu digo, isso traz experiência muito boa para você,
Por exemplo, a própria segunda fase agora da PGA São Paulo, que em relação a errar a peça ou não, aquilo ali para quem advoga seria muito mais fácil, né? Porque tá ciente ali dos recessos e tudo. Então a prática ela te facilita em muitas coisas, ela ajuda muito. Então para mim foi uma grande escola estagiar em 2 escritórios que eu estagiei. Já era estagiário, batia o perna no fórum, fazia todo aquele trabalho lá e foi realmente uma experiência maravilhosa. Depois disso eu fui para a PGE Ceará e lá eu descobri o que eu queria ser. Eu disse, poxa, eu quero ser advogado público. Ali eu aprendi a admirar os meus chefes, aprendi a admirar as pessoas com quem eu trabalhava, a gostar do trabalho, me identificar com as teses. E isso é muito importante também, a gente vai chegar lá. E resolvi que queria ser advogado público. Então fiquei ali e naquela coisa, né? A gente na faculdade a gente tem um pouco aquela soberba, né? A gente acha que sabe, não, eu estudei aqui, estou tirando nota boa na faculdade. Isso quer dizer que eu estou bem, isso quer dizer que eu vou fazer um concurso desse, aí eu pego no meio do caminho e faço. E acho que vai dar certo, né? Porque, enfim, eu estudo na faculdade, isso quer dizer que eu sei muita coisa. Aí eu fiz o concurso do TJ do Ceará, que abriu lá, Tribunal de Justiça, para técnico analista. Oi, Eliane, boa noite. E aí foi um fracasso retumbante. Eu fiz assim, pouquíssimas questões, eu fui muito mal. E aí eu vi que o buraco era mais embaixo, que eu precisava me dedicar com seriedade se eu quisesse realmente fazer um concurso público. Então eu comecei a direcionar um pouco o meu estudo a partir disso. Primeiro veio a ressaca, né? Foi um baque muito forte, assim, foi realmente a gente cai do cavalo mesmo. Mas como sempre dizem, né, a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. E aí foi um grande aprendizado para mim. Acabei e, enfim, vamos lá, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? A gente vai ter que construir esse castelo por algum... Ô Kelly, salve pra Kelly! Ô Natália Marco, boa noite. Aí eu pensei, então, vou ter que começar de algum lugar. Então aí é que começa um pouco aí da minha trajetória mesmo, de estudos para concurso, que é talvez o que interessa mais para vocês do que meu vida pessoal. Mas, então, eu entrei no curso do LFG, que na época tinha, né, tô falando do LFG aqui, não é para fazer propaganda, mas LFG querendo, estamos aqui, viu? Estamos à disposição. Aí eu comecei a fazer o curso do LFG, que na época era o Intensivo 1, não sei como é que se chama hoje, se ainda existe, que era um curso que tinha civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Foi um curso semestral e para mim foi realmente um divisor de águas, porque eu não tinha muito ali aquela noção, né, aquela coisa bisurada para concurso, aquele direcionamento. E a primeira lição aí para mim, que eu posso deixar para vocês dentro da minha experiência, foi o fato aí de o meu caderno do LFG. Nossa, meu caderno da LFG foi uma coisa assim que me acompanhou até a minha aprovação. Porque aquele caderninho ali, com aquelas aulas e tal, eu anotava, ele era um conteúdo assim, sistematizado, um conteúdo objetivo, um conteúdo com as minhas palavras, que eu acho que você explicar algo para si mesmo, ou até explicar algo para alguém, facilita muito o seu aprendizado. Então aquele caderno, toda véspera de concurso, quando eu estava pertinho, saiu o edital, eu sentava e revisava o meu caderno. Lógico, eu também fiz o estudo por meio de livros, né, que é muito importante, você não vai fazer tudo só com caderno, mas o que aconteceu é que esse Intensivo 1 foi muito importante para mim, porque eu acompanhei as aulas, e as aulas eu acompanhava a aula em si e o estudo por meio de um livro. E isso talvez seja um pouco da dificuldade da aula, que é por isso que as pessoas não gostam muito de aula, porque você assiste a aula e depois você tem que reestudar, porque a memória da gente é visual. O que a gente está ouvindo, a gente apreende muito menos do que aquilo que a gente leu. Então você vendo a aula, pelo menos é meu conselho, o ideal é você ler depois aquilo que deu na aula. Então às vezes para quem já está mais avançado nos estudos, lembra que eu estava começando ali, às vezes é interessante você simplesmente ler, talvez não precise mais de aula, cada um sabe o seu ritmo, mas falando aqui dentro do que eu acredito. Então para mim foi muito bom, porque além disso, além do meu caderno, eu fiquei com meus livros todos grifados, que esse era um método que eu adotava também, que era o quê? O grifo. Então eu lia e ia grifando, fazendo pontuações, fazendo anotações. Então, véspera de concurso, saindo do edital, eu relia aqueles meus livros capa a capa. Então aquele livro que eu demorei 3 meses para ler, eu conseguia ler ali em 5 dias, em 6 dias, porque eu ia só no grifo, onde eu sabia, aquilo que eu já tinha uma noção boa, que eu estava seguro, eu pulava, passava, virou ali o meu método de estudo. Então você usar sempre o seu método, você se habituar com os seus instrumentos de estudo são muito bons. É muito bom porque você pode aí, você está num diálogo com você mesmo.
E aí, vamos lá, doutrina, né? Eu sempre gostei, por exemplo, desses livros mais resumidos para concurso. Você não pode pegar para concurso estudar constitucional pelo canotilho. Isso vai te fazer perder tempo, vai ser menos objetivo para você. Então eu pegava ali, eu gostei muito do Pedro Lenza. Pedro Lenza me ajudou muito em constitucional. Vicente Paulo Marcelo Alexandrino em direito administrativo. Então foram esses livros aí que vocês vão, hoje em dia, os resumos da Juspod eu acho muito bons. Você pode ir pegando esses livros. Eu aconselho a você dar uma folheada, tentar mais de um, porque às vezes tem aquele autor que casa com você. E eu vou deixar uma bibliografia, assim, vou tentar deixar. Até aqui de cabeça eu não vou lembrar talvez todos, mas aí vocês me mandam ou no direct, ou eu deixo postado em algum lugar, a gente tenta ver uma bibliografia aí. Então, assim, você às vezes se identifica com um autor e outro não, às vezes você conversa com um colega, e aí eles, poxa, esse livro é muito ruim. E eu digo, não, esse livro é bom, eu gosto. Então não tem um livro bom e ruim, essencialmente. É aquele livro que, dentro desse mercado, que a gente tem hoje um mercado muito bom de livros para concurso, tem sendo um livro que você se identifica, que você que está ali dentro desses principais, eu acho que pode ir com segurança. Então é isso. Então depois desse fracasso retumbante, que a Jéssica perguntando da jornada, eu comecei a falar um pouquinho, mas só lembrando, o primeiro concurso que eu fiz foi um do TJ, foi um fracasso retumbante, eu fiz pouquíssimas questões, isso foi um baque para mim. E depois então eu comecei a estudar já para o que eu queria, que era as PGEs. Então eu fiz a PGE Alagoas primeiro, eu até me habilitei, mas fiquei lá atrás, foi aquela coisa, não passei, né? E depois veio PGE Pernambuco. Aí eu resolvi, vou fazer. Fiz a PGE Pernambuco e no mesmo tempo veio a PGE São Paulo, que é o cargo que eu exerço hoje. Então eu tava lá, eu lembro que eu tava numa festa em Fortaleza, eu já me preparando para a PGE Pernambuco, já tava com a cabeça naquilo. E um amigo chegou e falou comigo assim, e aí, vai fazer PGE São Paulo? Eu disse, não tava nem sabendo. Acho que não, eu já tô focado aí na PGE Pernambuco e tal. Eles, mas são 100 vagas. 100 vagas a gente começa a pensar diferente, né? E além disso, nesse intercâmbio, no intercâmbio que eu fiz durante a faculdade, eu passei a gostar de morar numa cidade maior e tudo. Então eu queria morar numa cidade maior que Fortaleza. Então casou perfeitamente com um concurso de 100 vagas, numa cidade que eu gostaria de morar. E aí fui direto aí até acabei fazendo a PGE Pernambuco e passei na primeira fase. Só que teve um detalhe que na mesma época foi a PGE São Paulo. E a PGE São Paulo foi anulada a primeira fase dela, a primeira vez que eu fiz. Eu passei na primeira fase também, só que é uma prova que foi anulada. Não sei se alguém aqui se recorda, se alguém tomou conhecimento disso, mas esse concurso, ele teve algumas questões repetidas de outro concurso. Era a prova de tributário. Eles repetiram 7 das 10 questões do concurso anterior da PGE Pernambuco, não o que eu tinha feito. E aí, por uma decisão administrativa, esse concurso foi anulado e teve mais uma vez a primeira fase de novo. Só que caiu foi exatamente na data ou um fim de semana muito próximo aí da PGE Pernambuco, que eu tive que fazer, aí, como diz o Barroso, aquelas escolhas trágicas, né? Eu tive que ir na primeira fase. Só que teve um detalhe que na mesma época foi a PGE São Paulo. E a PGE São Paulo foi anulada a primeira fase dela, da primeira vez que eu fiz. Eu passei na primeira fase também, só que é uma prova que foi anulada. Não sei se alguém aqui se recorda, se alguém tomou conhecimento disso, mas esse concurso, ele teve algumas questões repetidas de outro concurso. Era a prova de tributário. Eles repetiram 7 das 10 questões do concurso anterior da PGE Pernambuco, não o que eu tinha feito. E aí, por uma decisão administrativa, esse concurso foi anulado e teve mais uma vez a primeira fase de novo. Só que caiu foi exatamente na data ou um fim de semana muito próximo aí da PGE Pernambuco, que eu tive que fazer, aí, como diz o Barroso, aquelas escolhas trágicas, né? Eu tive que decidir aí, poxa, eu faço a segunda fase da PGE Pernambuco ou vou fazer a PGE São Paulo? De novo, a primeira fase de novo. E aí é aquele all-in, né? A gente tem que tomar decisões na vida, tem aquela angústia pra gente decidir, e aí eu me decidi pela PGE São Paulo. Passei na primeira fase, veio a segunda fase, eu fiz o cursinho da LFG também para a segunda fase. Nessa época, eu vou falar um pouquinho mais do modo de estudo especificamente, mas nessa época eu já estava estudando só em casa, mas fiz o cursinho para a segunda fase também, que foi muito válido. Passei na segunda fase e a oral também acabei passando e graças a Deus fui nomeado empossado. Mas assim, é uma jornada que eu acho que a primeira coisa para quem estuda para concurso é você ver que é um exercício de humildade, assim. A gente sai da faculdade, quando eu falo com essa
essa certa presunção, é natural, porque a gente jovem, eu já não sou mais tão jovem, mas quando a gente é jovem a gente tem essa impetuosidade, essa arrogância no bom sentido, de eu vou desbravar o mundo e eu sei, eu consigo. E aí a gente às vezes tem que cair do cavalo mesmo, assim, isso melhora a gente até como pessoa mesmo. Então eu mudei minha trajetória para concurso com essa reprovação no TJ, acho que foi a coisa mais importante que eu tive, porque mostrou para mim que eu não era nada, eu não sabia nada, eu não era ninguém, e concurso é realmente a meritocracia em si. Eu não gosto tanto dessa palavra na acepção que ela é usada hoje, mas sim, ela denota aí um mérito realmente, mas você tem que fazer por merecer. E não tem segredo, é dedicação, estudo. Como é que eu fiz minha rotina de estudo então? Eu fiz esse curso da LFG no último semestre de faculdade, quando eu estava só escrevendo a minha dissertação de mestrado, quando eu estava escrevendo só minha monografia, e depois eu fiquei em casa estudando. Graças a Deus eu tive a possibilidade de não precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então eu acho que isso me ajudou bastante, isso encurtou muito a minha caminhada, porque eu era estudante em dedicação exclusiva, né? Eu tinha minha rotina, eu acordava às 8 e isso é uma coisa que eu acho que é mais importante em tudo que você vai fazer na sua vida. Você não precisa nascer um cara extremamente talentoso. Você tem que ser um cara disciplinado e um cara esforçado. A gente vê aí comparação com o esporte, quantos jogadores de futebol extremamente talentosos a gente vê se perder aí na vida, no esporte, porque não se dedicou o suficiente. Enquanto tem aquele cara ali, operário, que não é tão bom, mas é tão esforçado que ele vira um craque. E se o cara nasceu com dom e é esforçado, esse cara é o gênio. É um outro que a gente vê, o Cristiano Ronaldo, que é o cara que nasceu com dom e é esforçado. Então o trabalho duro, ele bate o talento. Então, dedicação e disciplina. Então todo dia eu acordava ali às 8 da manhã, eu acordava antes de 8, né? Eu me programava para começar às 8, eu acordava ali às 7 e pouco da manhã, tomava meu café, sentava e estudava. Tudo meu era planilhado, eu tinha uma planilhazinha, assim, não era uma planilha muito elaborada, dessas de Excel que o pessoal faz, mas eu tinha lá o meu roteirinho de estudo. Tinha o meu roteiro de estudo e todo dia eu estudava de 8 a meio-dia, parava para o almoço, meus pais almoçavam em casa, almoçava com eles, dava um tempinho, voltava de 2 às 6, 2 às 5 e pouco, ia para academia, à noite estudava mais um pouquinho. Dava aí líquido, um pouco menos de 8 horas. Um dia bom, né? Tem dia que a gente não rende tudo isso. Agora, a minha meta era sempre tentar 8 horas líquidas. Você não necessariamente consegue. Eu estudava na minha casa, mas às vezes eu ficava meio de saco cheio de estudar em casa e ia estudar na biblioteca, né? No LFG lá, que tinha também, eu sempre me revi no LFG. Então tinha a biblioteca lá, a salinha de estudos. Às vezes eu passava um tempo na salinha, às vezes eu passava um tempo em casa. Eu acho que essa mudança é boa para você que acaba ficando meio saciado, meio de saco cheio daquele ambiente no qual você tá. Então, às vezes, trocar é bom. Eu trocava, mas eu trocava assim, 2 meses em um mês em outro, porque eu acho que a rotina, ela é libertadora. A rotina, ela te permite fazer tudo que você quer. Tem uma historinha do Sartre que fala do cara que ele queria ser livre de tudo. Ele não se envolvia com ninguém emocionalmente, ele não tinha mulher, ele se afastou da família dele, ele largou o emprego, porque ele não queria se prender a nada. E acabou que ele se tornou um cara solitário e infeliz. Então, a conclusão que se chega é que para você ser livre, você tem que sacrificar um pouco da sua liberdade. Então, para você render, para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que ter a sua rotina. Então, às vezes as pessoas falam da rotina como uma coisa negativa, mas ela pode ser muito positiva para você. Ela pode te ajudar a chegar nos seus objetivos, ela pode aí ser o segredo de realmente até depois, para ter uma vida feliz, é ter uma boa rotina, que é isso que acho que é uma coisa que a gente vai pontuar aqui. Mas então, era esse estudo direcionado em casa, né, lendo. Pessoal, vocês estão muito calados, tá tudo certo? Estão com alguma dúvida? Vão falando aí, vai perguntando qualquer coisa. E aí vai. Então assim, estudar nos fins de semana, eu sempre estudei nos fins de semana. Agora sim, sempre estudei de segunda a sexta, o domingo era meu. Esse foi um combinado com meu pai lá na época do vestibular, que ele ficava preocupado, quer dizer que eu não estava estudando e tal, e porque eu queria sair no sábado à noite. Ele ficava, meu Deus, você está saindo e não está estudando no domingo. Eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, até sábado, meio-dia, eu cumpro com minhas obrigações. Agora depois do meio-dia é meu.
Com os concursos, eu acabei assim o sábado indo um pouco mais, né, ali depois do almoço. Mas ali, sábado, final da tarde, era meu momento, era de sair com meus amigos, sair com minha então namorada, hoje minha esposa, e realmente para domingo dar uma descansada, porque o descanso faz parte do seu treino também. Se você só estudar, você vai acabar... eu só grifava. Lipe Campina, eu só grifava. Então, se você só... É como se você está treinando para um campeonato. Se você só treina, você vai dar um overtraining, você vai se machucar, você vai se lesionar. O organismo ele precisa descansar. Então, a sua cabeça ela precisa descansar também. Então, você vai ter que... Tá travando, pessoal? Tá ok aí ou tá... Me digam. Então, tinha isso. O domingo eu tirava para descansar. Então, as minhas técnicas de retenção de conteúdo, né? Dentro dessa minha meta diária de 8 horas, como eu disse, eu não trabalhava, eu só estudava, eu tentava sempre grifar, eram os grifos do meu caderno. Então, eu não costumava fazer resumos, porque o resumo eu até tentei no começo, mas não rendeu tanto para mim. Então, eu fiquei com os resumos e minhas anotações, anotação pontinho mesmo ali. E aí, quantas matérias por dia eu estudava? Eu tentava separar 2 matérias por dia, uma para manhã e uma para tarde. Então, às vezes eu fazia constitucional, administrativo, civil e penal, na época fazia meio diferente, meio casado aí, porque também tem uma coisa, você passar o dia inteiro na matéria vai te saturar dessa matéria. Às vezes você troca de livro, troca de conteúdo, isso vai te dar um up. Você vai estar começando outro treino, é outra forma que sua cabeça vai trabalhar. E outra coisa, toda sexta de manhã eu lia os informativos. E eu sou da geração pré-Dizeu Direito. Eu tinha que entrar lá no site do Supremo e olhar os informativos, tentava ler os informativos ali de um por um, e é meio confuso, né? E é outra coisa, você tem que fazer uma escolha um pouco arbitrária do que você seleciona ali. Então eu ia lá, eu pegava os informativos, lia daquele jeito que dava, eu tentava bater um papo depois com alguém, para conversar o que tinha entendido dos informativos também. Mas realmente era mais difícil. Hoje em dia, com o Dizeu Direito, hoje em dia facilitou bastante a vida, né? Hoje em dia, realmente eles merecem todos os elogios, porque é um trabalho louvável que nos ajuda bastante. E que eu acho que, inclusive, que subiu um pouco aí a régua dos concursos, porque o pessoal está bem afiado. Não que antigamente fosse fácil, porque nunca foi, mas realmente eu vejo a galera que vem falar comigo hoje em dia, os caras estão jurisprudência aqui na cabeça, na ponta da língua. Vocês estão muito preparados. Quem estuda para concurso hoje é muito preparado. Para dizer o direito é tristeza mesmo. E estudar domingo, não, assim, cada um tem seu jeito. Eu não conseguia mesmo, nem com o edital aberto. Às vezes eu pegava ali alguma coisa, folheava, mas eu não conseguia sentar e estudar com o mesmo gás da semana. Eu sou assim, eu não consigo. Hoje eu até consigo trabalhar dia de domingo, que a vida pede. Mas naquele momento ali, talvez no último mês, eu agilizei um pouco mais, mas não pegava tanto. Agora, outra coisa, assim, que para estudar para concurso, apesar de você ter que encaixar um pouco algum relaxamento na sua rotina, seja como for, você tem que mudar seus hábitos. A sua vida ela tem que ficar direcionada ali para o concurso, porque é uma coisa que requer muita dedicação. Você tem que se dedicar. É importante que as pessoas ao seu redor compreendam a sua dedicação naquele momento. Então a gente vai lá, eu mudei meus hábitos pra caramba, eu mudei muito meus hábitos. E porque a forma de vida da gente muda, né? Então, se você estava acostumado a tomar aquela cervejinha na sexta-noite, acabou. Estava acostumado, aí eu morando em Fortaleza, tinha aquela caranguejada na quinta-noite, acabou, não fazia mais isso. Eventualmente, ali no meio da semana, quando estava bem estressado, saía para comer um sushi ali no meio da semana, mas coisa rápida, voltava para casa. Então, realmente foi um compromisso que eu tive comigo mesmo de não sair durante a semana. Que eu acabei levando até hoje. Se eu sempre tive facilidade para expor o conteúdo oralmente, não. Na verdade, eu fui treinando depois. Eu fiz muito curso de oratória, né? Meu primeiro curso de oratória foi para oral da PGE São Paulo. Mas eu fiz muitos, fiz na própria procuradoria, eu fiz cursos lá. Mas assim,
é gostar de contar história. Eu gosto de contar história. Às vezes o pessoal acha engraçado, que às vezes eu gosto de conversar e contar. E às vezes eu acho que eu tô incomodando as pessoas falando muito, assim. Por isso que quando eu começo a falar de um assunto pra vocês, se eu estiver fugindo do tema, vocês me avisem, que eu começo a falar, falo de onde eu morei, falo disso, daquilo. E aí o cara diz, esse cara tá falando, tem nada a ver, eu tô aqui pra ouvir falar da experiência dele com o concurso. Mas é porque tá tudo ligado, né? Tudo a nossa janela, ela é o que faz a gente ser o que a gente é. Então não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Mas olha aí, eu falando muito de novo. Enfim, então, essa era basicamente minha rotina de estudos. Perguntarem se eu fazia revisões periódicas. Acabava que, não, minha revisão periódica era por meio dos exercícios, né? Terminava uma matéria, eu fazia um exercício. Naquela semana, por exemplo. Eu terminava aquela matéria ali e eu ia tentar fazer exercício sobre ela. Terminando um grupo de matérias, eu ia tentar fazer uma prova. E aí eu ia vendo a minha evolução com as provas, para ver como eu estava melhorando. E isso é estimulante, né? Você fazer uma prova, você faz 61, depois você faz 70 e outra, você vê que você está indo mais legal. Quantos meses ou anos estudando, acabou que, assim, aquele negócio, tem o seu concurso, né? O meu concurso apareceu até rapidamente, eu passei pouco mais de um ano estudando, eu me formei em 2009, em 2010, em junho de 2010 eu estava empossado na PGE. Foi pouco mais de um ano, mas como eu disse, assim, pouco antes de começar de terminar a faculdade, né, no último semestre. Ele encerrou. Foi. E aí, pessoal, voltando aqui, tá ok? Vamos ver se a gente consegue agora continuar, né? Estão me vendo? Voltou? Tinha travado? Pronto, vocês estão voltando aos poucos aí. Vão me dizendo aí, vão me dando retorno, pelo amor de Deus. Eu tô me sentindo muito sozinho aqui. Vocês estão muito calados. Vocês ainda não perguntaram nada da PGE São Paulo. Então vamos lá, vamos deixando vocês voltando aos pouquinhos aqui. Voltou. Eu travei, eu acabei fechando aquela ali, estamos voltando agora de novo. Então vamos lá aos pouquinhos, retornando, ok. Isso aí, pessoal, então é isso. A gente estava falando Natal Terra Boa, João Duque, tudo bem? Então, voltou. Então aí, estamos seguindo, né? Onde é que a gente parou? A gente parou falando da bibliografia, né? Questões, resolver questões, como eu disse, resolver as questões sempre. Eu fazia as questões logo após estudar aquela matéria, mas eu sabia que aquilo ali ia afetar um pouco o meu rendimento, positivamente inclusive, né? Porque se eu acabei de estudar é mais fácil que eu acerte mais questões. Então eu procurava depois de um tempo, aí, depois de um ciclo, voltar e ou refazer aquelas questões ou fazer uma prova, um simulado mesmo, que aquilo ali ia evoluindo dentro da minha própria meta, né? Então, fazer a questão para fixar é uma primeira forma de fazer, e lá na frente depois, dá um mês depois ali, você você estuda novamente, você faz novamente aquelas questões, e aí sim você vai ver o que está assimilado na sua mente. Porque essa primeira, a gente acabou de ler e vai fazer, a gente acaba se iludindo um pouco, porque vai ter um rendimento muito mais positivo, né, do que teria se tivesse lido aquilo um mês atrás. Beleza? Então, seguindo aqui em frente a bibliografia. Como eu falei, eu não anotei aqui exatamente uma bibliografia para falar para vocês, mas aconselho aí as sinopses. Por exemplo, hoje essas sinopses da Juspod, elas são muito completas, eu gosto bastante. O Pedro Lenza também, como eu falei, o Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, né, eu acho que... Então, a gente vai vendo aí, são muitas... É muito pessoal, né? Como eu falei, é muito pessoal. E assim, falar sobre outra coisa que acho que é muito importante nessa jornada de quem está estudando para concurso, que são os dias difíceis, né? Porque até hoje, por curiosidade, eu estava vendo o meu Instagram de professor. Só falando aqui para vocês que não sabem, eu tenho um Instagram de professor, chama @prof.felipefernandes, e aí vocês podem me procurar lá. Quem entra em contato lá, vê que eu respondo os directs, eu posto dicas diárias aí. Então conteúdo totalmente gratuito. Tem um site também, www.professorfelipefernandes.com.br. Vocês podem verificar lá, vocês podem entrar. A gente está começando ainda, tem um conteúdo gratuito lá já, mas a gente vai postar aulas, está gravando as aulas aí semana que vem e vai deixar para vocês aproveitarem. Então, assim, por que eu estava falando disso? Porque eu dizendo que hoje, no meu Instagram de professor, vi muita gente falando de dias complicados, né, de dias difíceis que estava tendo. E realmente isso faz parte da jornada de quem está estudando para concurso. Cara, vai ter aquela sua tia maldosa que olha para você e pergunta, e aí, já passou? Vai ter aquela pessoa que olha para você e sabe que você não passou e pergunta, e aí, como é que foi naquela prova? Vai ter aquele seu
primo que passou em 20 concursos, sabe? Vai ter a pessoa que não é nem por maldade, mas ela pergunta pra você como é que você tá indo, e é uma facada no coração, né? Você tem aquele seu amigo que trocou de carro, você vê seus amigos viajando, amigo passando férias no exterior, e você lá, você é um estudante, você é um mero estudante. E do nada, isso que eu acho que é a mágica do concurso, é que do nada você não tem nada e você passa a ter aquilo que você tanto almejou, porque é do dia para a noite. Se você for, por exemplo, trabalhar na iniciativa privada, se for ser advogado, você tem aí alguns anos para construir seu portfólio, para construir sua gama de clientes, para começar a ganhar, né, aquela grana que vai poder te dar essa estabilidade ou a tranquilidade para você começar a fazer seus projetos pessoais, né? Porque isso é o sucesso, entre aspas, é um meio para você viver bem, para você ser feliz com a sua família, para você fazer as coisas que você deseja. E aí o concurso público, ele te deixa com nada ali, e outra coisa, você nunca sabe que você está preparado até passar. Eu acho que se o cara diz que ele foi para aquela prova sabendo que ele ia passar, eu acho que ele é uma pessoa muito confiante. Assim, eu, particularmente, nunca tive essa confiança. Eu só soube que eu estava preparado para passar quando eu passei. Porque até então era sempre naquela, tipo, não sei, vamos ver, é difícil, a gente tem que tentar, né? Vamos ver qual é. E realmente é aquela coisa, de uma hora para outra você se vê aprovado. E aí você tem e aí começa a sua vida profissional nesse concurso. Então, se eu considero que todos os aprovados na PGE São Paulo serão nomeados, eu aposto nessa hipótese, aposto sim. Então você tem então dias muito difíceis, porque você não tem nada, você está lá, você está estudando, você não tem aquele dinheiro para sair no fim de semana, você não tem aquela liberdade que os outros já podem ter de sair na sexta-noite, de sair no fim de semana, de programar uma viagem no feriado, sabe? E a sociedade te cobra, porque as pessoas elas nem sempre acreditam em você, às vezes nem você mesmo acredita, mas é isso que eu estava falando um dia desse. Você tem que olhar, e eu acho que eu tive pouco isso na minha trajetória de concurso, mas você tem que olhar aquela prova ali, você tem que dizer, eu vou destruir essa prova. Você tem que ser humilde, mas dentro do seu coração, na sua mente, na hora que você vai entrar naquela prova ali, você tem que dizer, hoje sou eu. Hoje eu vou destruir esse negócio, porque eu sei o tanto que eu sofri, eu sei o tanto que eu tava naquela porcaria daquela salinha, eu sei que eu tô sem grana, eu sei que isso aqui vai decidir o meu futuro. E você vai lá, cara, você vai lá e destrói. Porque tem uma coisa do inconsciente que salva, que tá lá no seu subconsciente, que é o que te motiva. E aí quanto tempo você estuda para concurso? É até passar. É até passar, porque eu conheço gente que estudou 8 anos para concurso e hoje está lá, feliz da vida. Já pensou se essa pessoa tivesse existido? Eu conheço gente que passou durante a faculdade. Conheço, mas também conheço gente que passou 8 anos, como eu estou dizendo aqui. Então, cada um tem o seu tempo. Isso não é medida de inteligência. O concurso ele vai medir o quanto você está preparado para aquela prova. Ele vai medir o quanto você se preparou. Então, se você não passou naquela prova, se você foi muito mal naquela prova, não quer dizer que você é uma pessoa que não tem capacidade. Quer dizer que você não estava adequadamente preparado para aquela prova. Então, essa é a grande coisa, é treino. É treino específico. O que eu estou dizendo, você vai pegar o Canotilho, ler o Canotilho todinho, você vai ser um cara muito culto. Mas você não necessariamente vai bem na prova de constitucional. Porque tem especificidades. O treino é específico para aquela prova que você vai fazer. Você não pode fazer um treino com outra especificidade. Se você vai correr uma maratona, você tem que treinar a correr uma maratona. Se você vai correr uma corrida de 100 metros, você tem que treinar para a corrida de 100 metros. Então, se você às vezes tem um desejo acadêmico, eu gosto de criar, eu gosto de teorias aí alemãs, legal, deixa para fazer isso. Quando você passar, você vai fazer isso lá no seu mestrado, no seu doutorado, você vai ter a oportunidade se você desejar. Mas para o concurso, realmente, é o que o STF entende, é o que o STJ entende, é a doutrina majoritária. Não dá para a gente criar, né, doutrina aí para concurso público. Concurso público realmente é treino e dedicação. É bater ali, estudar, revisar, ler os grifos e botar para frente e fazer as revisões adequadamente aí. Então, e aí chegando, mais alguma coisa que vocês queiram saber durante a rotina? E aí agora a rotina como aprovado, né? Porque existe uma vida após o concurso. E eu acho que às vezes assim, a gente tem que botar isso na balança também. Como quando eu escolhi vir para São Paulo, é porque eu tinha uma afinidade com a cidade e eu tinha uma afinidade com a carreira que eu escolhi. Então às vezes a gente
Eu não tinha uma meta de resolução de questões. Eu fazia de acordo ali com, separava determinado horário para fazer. Na minha época tinha os super provas, que era tipo um precursor do que concursos. E aí eu ia fazendo ali dentro do meu tempo, né? Porque depende um pouco do estilo da prova, às vezes vão ser mais longos, o super provas. Se alguém, tô me entregando aqui a idade. Não lia lei seca diariamente. E aí você tem que ver, você tem que ter uma rotina, você tem que ter uma facilidade aí para a rotina que você vai fazer. Como eu me preparei para a segunda fase? Porque vem uma pergunta aqui. Bom, para a segunda fase, eu refiz o caminho da primeira fase, estudando conteúdo, e treinei aquela parte de processo civil, né? Por exemplo, quais peças eu iria fazer, porque você tem que saber a peça que você vai fazer. Então você tem que aprender a fazer uma peça, você tem que saber fazer uma apelação, você tem que saber fazer um recurso extraordinário. Então esse o formal é específico, mas esse formal você pega aí na preparação específica para a segunda fase. O material é muito parecido com o da primeira, então se aproveita. O da segunda, o que você tem que treinar as especificidades é isso. Escrever, por exemplo, a PGE São Paulo, que era um concurso bem... ele é caracterizado por ter muita matéria, muitas questões em pouco tempo, é treinar a escrita. Escreva à mão, porque às vezes escrever em computador é bom, mas ele te deixa ali habituado a escrever de uma forma. E na prova você não vai ter computador, você vai ter que escrever à mão. Então você tem que estar habituado a escrever rapidinho, a ter uma letra boa, a ter uma letra legível, né? E a escolha para a PGE veio na faculdade, porque eu fui estagiário da PGE do Ceará. É isso. Então, mais alguma coisa sobre isso? Não. Rotina pós-aprovada, então. Falando sobre a carreira que eu escolhi e o que eu acho aí de carreiras. Pessoal, acho que assim... Às vezes a gente busca o concurso público por uma estabilidade, né? A gente busca aí porque vê, vou conseguir fazer uma viagem legal nas férias, por causa do salário. Mas assim, uma verdade sobre o concurso público é que ele fecha duas portas na sua vida. A da riqueza e a da pobreza. Você nunca vai ser pobre, mas você nunca vai ser rico. Então, concurso público, ele não é... Se você quiser ser rico, você tem outras oportunidades aí, iniciativa privada, você pode virar advogado, pode ganhar milhões, você pode ser empresário, mas o concurso público, a rigor, ele não é. Ele vai te dar uma boa condição, vai te remunerar justamente, mas você vai estar longe de ser rico. Você vai ter uma vida confortável, mas eu acho que isso não deve ser o maior foco quando você pensa no concurso. Concurso você faz para ser servidor público, você está lá para servir a sociedade. Então, tem que ter alguma vocação naquilo que você vai fazer. Você não vai... eu me perdi um pouco, respondo já a pergunta dos honorários. Então você tem que ter um mínimo de vocação para aquilo que você vai fazer. Não quer dizer também, não estou dizendo que você tem que, desde pequeno, eu sonhava ser procurador. Não, a gente sabe que quando você é criança, você nem sabe o que um procurador faz, ou um defensor. Você sabe mais ou menos ali o juiz e o delegado, né, que são os mais comuns na sociedade. Mas o ideal é que você tenha um mínimo de vocação para aquilo que você vai fazer. Então se você odeia decidir, eu não quero decidir a vida das pessoas, eu não quero esse ônus na minha mão, não é o ideal a magistratura, porque você pode trazer aquele conflito interno para você. Então, também você trabalhar, eu gostaria de trabalhar com o direito público, a advocacia pública pode ser muito bom, ou não, eu me identifico com, às vezes, trabalhar com a defesa de hipossuficientes, uma tutela social. Então você tem várias carreiras que você pode escolher, e eu aconselho que escolha aquela que você tem um mínimo de vocação, porque na segunda-feira de manhã é aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida. Salvo uma zebra que dê aí, você passe entre concurso, desista, você vai fazer aquilo o resto da sua vida. Então é muito importante que você tenha uma vocação. E realmente eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto muito. Não era tudo isso durante a faculdade, eu fui realmente me descobrindo muito mais durante a carreira. E essa atividade de professor também é algo que não estava nos meus planos, ser professor de cursinho. Eu sempre tive uma pegada muito mais acadêmica, eu fiz meu mestrado na PUC, eu queria ser professor universitário, mas acabou que as coisas foram acontecendo, eu comecei a dar aula em cursinho e eu me descobri com isso mesmo, porque, por exemplo, isso que eu estou fazendo com vocês agora, de conversar, da gente bater um papo aqui, é algo sensacional para mim, é algo que, poxa, é muito gratificante e realmente um sentimento bom de a gente estar podendo ajudar, e por isso que eu me ponho sempre à disposição. Não é
não é mera demagogia nem nada, não. É porque realmente eu acho que é importante. Eu queria ter tido alguém que fizesse esse papel quando eu estudei para concurso. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu era completamente perdido. Mas aí, voltando aí para PGE, né? Como é minha vida, assim, a PGE, e eu falo isso em relação à advocacia pública, porque eu acho que eu sou o primeiro advogado público que está falando aqui. Não, na verdade, o primeiro procurador estadual, né? Advogados, a gente já teve colegas da AGU falando. Então, assim, em relação à procuradoria estadual, é muito importante, você tem várias procuradorias pelo Brasil, cada uma tem sua característica, uma coisa aí muito... A característica aí do nosso federalismo, elas se expressam um pouco nas PGS, porque elas têm facetas muito diferentes, porém tem pontos comuns ali que eu acho que, assim, são... Os colegas, em geral, eu converso, eles são satisfeitos com as carreiras, eu participo dos eventos da ANAP, eu sou da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, sou diretor de prerrogativas, então acaba que eu viajo aí pelo Brasil e tenho contato com gente do Brasil inteiro falando aí sobre e acabo batendo um papo sobre as carreiras deles. Eu vejo que os colegas, eles têm ciência dessa importância que a advocacia pública vem desenhando aí nesses anos. Eu acho que a gente está construindo a imagem perante a sociedade, a gente ainda está explicando para a sociedade o que a gente faz. Por exemplo, metade da minha família, ou mais da metade, ainda acha que eu sou tipo o Ministério Público, né? Acho que, e aí, quando é que você vai participar da Operação Lava Jato? Não tem nada a ver, né? Esse procurador do Estado de São Paulo. Mas as pessoas, até digo isso com um exemplo para que as pessoas entenderem, né? Que é uma função ainda que não é tão descoberta. Mas se você descobre, quando você descobre, é muito interessante. Então, você acreditar naquilo que você faz. Você acreditar no Estado de Direito, você acreditar que existe o regime das leis, você acreditar no controle e o controle que você pode exercer. Então eu trabalho muito com direito de greve. Eu acho sensacional, assim, é uma coisa que me estimula. Ter uma greve, porque a gente vai lá, eu explico muito, tento explicar para o meu pai como é que funciona esse negócio da greve, Felipe. Você que para a greve, mas você não é nem juiz. Não tem nada a ver, né? Mas na verdade a gente instaura o dissídio, né? Para que o judiciário declare abusiva aquela greve, para que mande o pessoal retornar às atividades, para que eles estabeleçam um mínimo aí para não deixar de ser prestado serviços inadiáveis à população. Então eu vejo aquele trabalho ali, refletindo, tá entendendo? Eu vejo os empregados, servidores voltando a trabalhar e a sociedade, essa gama de gente voltando a funcionar, porque São Paulo é uma coisa caótica, nada pode parar. Então você vê a função social no seu trabalho. Tem o pessoal na consultoria que trabalha, que eles verificam a legalidade das licitações que vão sair, eles emitem pareceres. Então eles têm um trabalho muito importante aí na formação da política pública do Estado mesmo, porque eles vão dizer, olha, isso aqui pode, não, isso aqui não pode, mas faça de outro jeito. O cara quer instituir uma gratificação, não, ó, isso aqui não pode, vai dar problema. Então é muito importante, porque o gestor precisa também ter uma segurança. E essa segurança, quanto à legalidade, é do procurador. Então ele tanto vai ver se o cara está querendo fazer coisa errada, quanto ele vai poder ajudar o cara a fazer a coisa certa. De uma forma técnica, né? Sem, que isso eu acho importante, você se deixar levar por qualquer aspecto ideológico, independente de você ser partidário de A ou de B, a sua atuação ali é pelo Estado, né? Uma advocacia de Estado. Você não está lá para proteger necessariamente o governo, você protege o Estado, o interesse do Estado, da população. Porque isso tem uma frase que é muito bonita do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu sou um grande fã declarado. E hoje eu participei, por coincidência, de um evento do FOCAI, que é um fórum das carreiras de Estado, aqui do Estado de São Paulo, onde estavam Procuradoria do Estado, MP, Magistratura, Fiscais de Renda, a Polícia Civil, Polícia Federal estava também. E foi muito interessante porque a frase que abria era: o serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. E é isso que a gente faz, a gente zela pelo interesse da coletividade. Então eu vejo muita gente que às vezes pensa na advocacia pública e ela ainda é pouco compreendida nessa coisa de que é o malvado que defende o Estado, do cara ali, do particular. Mas não necessariamente, se você entende a lógica daquilo ali, lógico, tem coisas que podem e devem ser melhoradas, mas faz parte da sua atuação. Então, vamos lá. Perguntaram aqui acerca da independência funcional. A independência funcional não é, assim, uma coisa que as pessoas também precisam saber é que não é o MP, você não tem aquela autonomia que o Ministério Público tem.
A carreira ela é hierarquizada, existe inclusive a PEC da autonomia, né, a PEC 82, que pretende dar uma autonomia aí, mas não para o procurador em si. A ideia é dar uma autonomia para a carreira. Então, ainda que você tenha uma carreira autônoma, que vai ser importante na proteção da coisa pública, o procurador ele tem que se submeter aí aos ditames da instituição. Porque são ossos do ofício, né? Realmente, em relação a isso, se você tem, às vezes, muito problema com hierarquia, eu vejo alguns colegas que às vezes têm, eles não se adaptam tão bem, porque eles dizem, mas eu tenho que contestar isso aqui, eu não sou a favor, eu tenho que pedir dispensa. Então eles me perguntaram, para você deixar de recorrer, para você deixar de contestar, você tem que pedir uma dispensa, você não pode fazer aquilo ali de esponte própria. Hoje a gente tem uma dispensa reversa, tem determinados temas que já são dispensados automaticamente, você simplesmente não recorre, registra lá na pasta. E se você quiser recorrer daquele tema, você justifica por que você está recorrendo. Mas basicamente existe essa autonomia mais tutelada, né, dentro dos ditames da instituição, que eu acho muito importante, porque nós somos aqui 1.200 cargos. Se cada um for fazer do seu jeito, pode complicar um pouco. Então, eu estou explicando para vocês sem dar tanta ênfase à minha convicção pessoal, mas fica aí mais ou menos como funciona. E a atuação prática na PGE, se é como eu esperava quando eu estudava? Olha, isso é uma coisa que eu falo não vou falar não só da minha carreira, mas da prática do direito como um todo. A prática ela é diferente daquilo que você estuda na teoria, né? Na prática a teoria é outra. A gente acaba vendo aí que às vezes a gente sai com aquelas certezas absolutas, a doutrina diz que é assim, então é. Aí chega o juiz e diz completamente diferente, ou o seu superior, o seu colega que você vai conversar. E isso é muito importante porque você vai vendo que não existem certezas absolutas, né? É debate, o direito é debate, você é debater. O tempo todo vai ter alguém discordando de você, o cara do outro lado vai estar discordando de você. A gente vê muito a sociedade aprendendo a discutir, e eu acho que quem faz direito já vai aí desde o começo sendo estimulado a discutir, né? A discutir os temas, a ver que às vezes a verdade ela é relativa, porque existe um ponto ali que altera. Lógico, existe interpretação jurídica correta, mas existe um trabalho para achar essa interpretação. E esse trabalho, então, ele é algo que vai ser passado aí, que vai ser construído pela dialética, pelo estudo, por muito tempo. Para você chegar e dizer essa é a decisão correta, demanda tempo. E às vezes pode ter um fato que venha mudar e ela deixa de ser correta, né? Então, pessoal, talvez a live, o começo não tenha ficado salvo. Então, vou dar uma recapitulada, só se a gente ficar só com essa. Só voltando, né? Já estava conversando, eu sou o Felipe Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo. Eu fiz minha especialização em Direito do Estado na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado. E fiz meu mestrado em Direito na PUC de São Paulo. No entanto, como eu sempre trabalhei com empregados públicos, eu acabei me bandeando também para o lado aí do direito do trabalho. Então, eu acabo que pesquiso aí nos dois temas, tanto o direito do trabalho quanto o direito administrativo. Já estou até aí na iminência de lançar um livrinho que é sobre o direito do trabalho na administração pública, porque eu acho que é algo que ainda não é tão explorado, eu acho que é algo meio novo, e não tem, assim, tem o livro do professor Rogério Neve, que eu sou fã, mas se eu não me engano, ele não está atualizando nos últimos anos, então eu queria dar essa contribuição aí para vocês. Responsabilidade dos pareceres, bem, na verdade, a tese majoritária, né, que é aplicada é que a responsabilidade do parecerista é só em caso de dolo, né? Não existe aí, ele não vai ser condenado em caso de culpa. Então, o parecerista ele tem, às vezes ele não necessariamente ele tem que aplicar a tese majoritária, mas o importante é que ele ressalve, porque até uma ética com o cliente dele, que aqui no caso é o Estado. Então ele vai dizer, olha, vá por esse lado, mas tem que lembrar que por outro lado tem outro posicionamento aqui. Então você pode trazer os dois posicionamentos e trazer sua conclusão dentro aí daquilo que você considera a posição jurídica mais correta e adequada para aquele caso. Beleza, pessoal? Estamos aqui, a gente já está quase uma hora, eu estou quase uma hora falando para vocês e eu estou falando mais do que vocês aqui, até virou meio que um monólogo, né? Eu gosto de falar, mas não é tanto assim. Então, tô brincando, eu gosto de falar. E tiverem mais alguma pergunta a acrescentar,
a gente está à disposição. Previsão de criação de carreira de apoio jurídico na PGE. Olha, Márcio, a gente tem um projeto de lei aí e se Deus quiser, ano que vem a gente manda para a Assembleia, existe um projeto do gabinete de mandar um projeto de lei de carreira de apoio da PGE. Para estruturar, a gente ainda não tem uma carreira de apoio tão estruturada como outras carreiras, mas a ideia é que isso se resolva aí, ou pelo menos comece a engatinhar nos próximos anos, porque o trabalho do procurador, eu entendo, ele tem que ser realmente direcionado aí para fazer aquela atividade fim, né? Eu lembro de uma vez, eu tive uma reunião a gente teve uma reunião com o governador na época, e a gente foi explicar justamente a necessidade de uma carreira de apoio. E ele falou, aí ele fez uma comparação que eu achei boa. Ele disse, o Adib Jatene, quando ele operava aqui em São Paulo, ele chegava e ia direto lá, ele já estava tudo pronto quando ele chegava para fazer o toque dele lá no paciente. Então, já tinham aberto, já tinham lavado, já tinham os médicos da equipe, já tinham os enfermeiros, já tinham os auxiliares, todo mundo ali tinha feito o trabalho. Ele chegava lá e só o filé mignon dele ele batia lá. Então, justamente, a nossa ideia de carreira de apoio é que o procurador faça um trabalho mais intelectual, mais jurídico, mais pensante, porque isso é bom pra gente, é bom pro contribuinte, porque falando como cidadão, é importante que o trabalho da gente seja otimizado, porque não tem por que você pagar bem a um servidor, a um procurador para fazer o trabalho jurídico e ele acabar sendo desviado para outras funções que poderiam ser feitas por alguém com remuneração mais adequada para aquilo, porque aí acaba sendo um desperdício de dinheiro público, né? A carreira de apoio dificulta um novo concurso de PGE? Não, acredito que não. Tem muito cargo vago, tem 400 cargos vagos aí, e então acho que vai demorar, assim, né? A gente não vai conseguir prover com esse concurso, então provavelmente haverá outro. Doutor Erival melhorou as condições dos procuradores de São Paulo? Vocês estão com as perguntas, hein? Não, foi um antigo procurador-geral, foi um colega, trabalhou por muitos anos e a gente agradece os serviços prestados, foi uma pessoa importante na carreira. Acredito que há uma tendência de exigência de prática jurídica para os concursos da PGE? Acredito que não. Não. A carreira de apoio não será para a atividade fim? Não, a atividade meio da PGE. Né? A atividade fim acaba sendo exercida por nós e a carreira de apoio vai ser essa parte burocrática, né? Essa parte administrativa, cópia que precisa, quebrar um documento para botar no PJE, às vezes até para fazer uma pesquisa de jurisprudência, eventualmente. Isso ainda está sendo debatido, não está formatado como vai ser essa carreira de apoio, mas esse apoio técnico-administrativo. E eventualmente jurídico, dependendo de como passar. Beleza, pessoal? Estamos conversados? Então, caso não fique salva a PGE, caso não fique salva a live aí, lembrando, foi isso, né? Se eu achei que a última prova da PGE São Paulo foi muito mais difícil, foi uma prova bem difícil, Então foi isso, né, pessoal? Método de estudo, eu estudava em casa, eu estudava ali minhas 7, 8 horas líquidas, mas porque eu só fazia isso, então se você só faz isso da vida, não é tão difícil. Pensa aí, você estuda de 8 a meio-dia de manhã, você estuda de 2 às 6, você já matou 8 horas. Se você estuda mais um pouquinho à noite, aí tem cara que consegue chegar aí a mais que isso. Então eu estudava em casa, eu lia, eu tinha o meu caderninho do LFG, que eu salvei lá e sempre eu voltava nele. Eu tinha os meus livros que eu grifava e eu voltava nos grifos. Após terminar um tema, eu fazia exercício sobre aquele tema e, no final das contas, eu tentava resolver provas para ir vendo a minha evolução e fixar o conteúdo. Quantos eu aposto que serão aprovados na PGE São Paulo? Essa pergunta deu uma polêmica no fim de semana passado, que eu chutei que serão 150. Mas não tirei da minha cabeça, não tirei de lugar nenhum esse número. E aí deu um rebuliço. Então, pessoal, eu chuto que vai ser 150, 200, pode até ser mais de 150 mesmo, bem possível. O pessoal está preparado e dependendo do desempenho, pode ser que passe em 200 mesmo, pode ser 250, não sei. É chute, tá, pessoal? Tô tirando da minha cabeça, então não vão aí não vão aí ficando nervosos com o que eu falei aqui. É mero chute de um cara. Até porque eu procuro não conversar com quem está próximo do concurso, por uma questão de ética mesmo. Eu não peço informação, não busco informação, porque justamente porque eu tenho esse contato com vocês e não seria correto da minha parte eu falar lá e trazer aqui. Não gosto disso, né? Aquela coisa da mulher de César. Mais do que ser honesto, tem que parecer honesto. Então eu nem converso, eu evito. E é isso, pessoal. Agradeço.
Mensagem final aqui eu deixo para vocês. Eu parabenizo quem está tentando passar no concurso público, porque a gente vê que hoje existe realmente aí uma política de uma tendência social, né, de culpar os servidores públicos por todas as mazelas do país. Mas na verdade não, na verdade o servidor público de carreira, que é isso que vocês estão tentando ser, que está aí buscando, é a gente que cuida da coisa pública, sabe? Seja a função que você exerce, seja como MP, seja como juiz, seja como delegado, seja como advogado público, você está tutelando aí realmente o interesse da sociedade, é muito importante, é uma carreira muito bonita, explorem a sua vocação aí nisso, então façam por onde que vai valer a pena, o que eu digo é vai valer a pena. Haverá dias difíceis, dias melhores virão, aquele dia que você vai e consegue quase fechar sua rodada de exercícios. Isso aí vai te dar um estímulo, vai te ajudar, você vai se sentir melhor. E vai ter dia que vai ser ruim também. Mas aí como diz o filósofo aí do século XXI, que eu sou muito fã, que é o Rock Balboa, né? O que importa na vida não é quando você bate, é quando você consegue apanhar e continuar. É assim que você ganha. Então a gente apanha muito essa vida. Depois você passar no concurso, você vai apanhar pra caramba também. Mas aí você vai continuar e você vai ver que vai chegar lá e tudo vai valer a pena. Porque a vida da gente é isso mesmo, a vida é batalha. E se você batalhar aqui dentro do que você está querendo, você vai ser uma pessoa, você vai ter estímulo, você vai ser uma pessoa feliz aí com o que você deseja. Beleza, pessoal? Me procurem lá, lembra do meu Instagram, viu? @prof.felipefernandes. Estamos tentando crescer lá. Eu conto com o apoio de vocês. No site também material gratuito. Nas próximas semanas está saindo a aulinha para vocês. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Tudo de bom aí.